separei a palestra em passos, né? Então, o primeiro passo é reconhecer a síndrome. São 3 critérios principais. Na definição já fala esses 3 critérios, mas eu quis esmiuçar melhor aqui nesse slide. Primeiramente, então, o primeiro critério é a encefalopatia hepática, que eu vou falar mais para frente os detalhes. A disfunção hepatocelular, então, que vai cursar com icterícia e alteração da coagulação, que eu também vou falar mais para frente. E o terceiro critério é a ausência de história prévia de doença hepática, né? No diagnóstico diferencial, principalmente naquela insuficiência hepática aguda, digamos, subaguda, né? Que demora um pouquinho mais para se desenvolver. Muitas vezes é muito importante fazer o diagnóstico diferencial se o paciente já tem uma cirrose de base, não tinha diagnóstico, né, já tinha uma hepatopatia crônica. Então, o paciente não poderia ter doença hepática, né, para poder ser diagnosticado com insuficiência hepática aguda. Então, vou falar primeiramente da encefalopatia hepática, né, a patogenia. Então, assim, o fígado transforma a amônia em ureia. Então, quando a gente não tem mais o fígado, vai ter acúmulo de amônia, né? Então, vai aumentar a amônia. A amônia, ela dentro dos astrócitos, ela é transformada em glutamina. Então, como tem muita amônia, vai ter muita glutamina. E a glutamina vai causar um aumento da osmolaridade celular dentro do cérebro. Isso vai causar um edema do astrócito e vai, então, o edema do astrócito, como tem muito astrócito no cérebro, vai causar um edema cerebral, né? Isso vai contribuir para a encefalopatia hepática, porque na verdade a encefalopatia hepática ela é multifatorial. Esse é um lado, né, é uma das causas que leva à encefalopatia hepática. Além disso, o edema cerebral cursa também com o aparecimento da hipertensão intracraniana. Além desse braço, né, a encefalopatia hepática também ela é causada por uma alteração na síntese e liberação de neurotransmissores, né, porque a amônia ela é neurotóxica, né, ela tem uma toxicidade direta no tecido do cérebro, então isso também causa alterações na síntese e na liberação de neurotransmissores. Além disso, o paciente que não tem um fígado funcionante, ele tem propensão à infecção, né? São vários os motivos que levam o paciente a ter propensão à infecção. Os neutrófilos não estão degranulando bem, né? O fígado ele acaba produzindo muitas proteínas da imunidade, então a cascata do complemento também ela é muito dependente da síntese hepática, que não vai ter, e além disso o paciente com insuficiência hepática é um paciente grave, então é um paciente muito invadido, né? É um paciente que vai ser sondado, vai ser entubado, na maioria dos casos, vai passar acesso central, então é um paciente muito invadido que também leva a uma propensão da infecção. A propensão à infecção causa CIRS, que é uma resposta inflamatória generalizada, sistêmica, né? A síndrome da resposta inflamatória sistêmica. A CIRS vai causar alteração da permeabilidade cerebral, não só da permeabilidade cerebral, né? Então, na permeabilidade vai causar lesão do endotélio, na verdade, do corpo inteiro, mas no cérebro especificamente vai contribuir para o aparecimento da encefalopatia hepática e da hipertensão intracraniana. Aqui, para quem nunca viu um paciente com encefalopatia hepática, é mais ou menos assim, né? Peguei esse quadrinho do Netter. O paciente com encefalopatia hepática grau 1, né, que seria um estágio mais inicial, ele fica mais letárgico. No exame físico pode aparecer flapping, que aqui está sendo demonstrado, não sei se dá para ver muito bem o tremor, né, da mão dele, mas aqui está desenhado um flapping. E daí num estágio 2 ou 3, ele já pode ter uma certa agressividade, ele já vai ficar
mais desorientado, mais confuso e agressivo, né? E no estágio 4, o paciente em coma, né? O médico aqui está sentindo um hálito hepático, né? Além disso, o nível de consciência dele é um nível de coma, né? Além disso, ele vai ter clonos, né? Vai ter, o exame físico dele vai ter clonos, ele pode ter Babinski, né? Uma hiper ou até hiporreflexia. E além disso, se estiver sendo monitorizado o eletroencefalograma, vai ter alteração das ondas encefalográficas também. Aí aqui, então, a classificação da encefalopatia hepática. O grau 1 vai cursar com uma escala de coma de Glasgow de 14, 15, o paciente vai ter uma confusão, ele pode estar com a atenção prejudicada, né, ele perde a atenção facilmente. Então, assim, geralmente no estágio 1 é difícil até para a gente perceber, né? Geralmente só se você conhece o paciente, você vê que ele está mais lentificado, que ele está falando mais devagar um pouco, ou então às vezes ele está respondendo tudo certinho na enfermaria, assim, é muito engraçado, né? A Ana Paula que está aqui, o Daniel que já passou na gastro também, às vezes a gente conta as coisas que os pacientes falam, né? E todo mundo dá risada, às vezes ele está super bem, falando super tranquilo, assim, como é que foi a noite dele, como que ele passou. Aí, de repente, ele fala algo totalmente sem nexo, assim, e você se toca e fala, nossa, eu acho que ele não tá normal, né? Então, aí a gente conta isso na visita, todo mundo dá risada, mas não é engraçado, na verdade. E daí, no grau 2, né, o paciente vai estar num Glasgow 12 a 15, ele vai estar mais desorientado no tempo, ele já vai ter uma confusão mais moderada, pode apresentar desinibição, irritabilidade, né, alteração do discurso. O Glasgow, no grau 3, ele vai ter um Glasgow de 7 a 12, ele vai estar muito sonolento, daí já no grau 3, mas assim, sonolento mais irresponsivo, né, e ele vai ter uma confusão bem importante, né, então ele vai ter um discurso inapropriado, ele pode ter paranoia, agressividade, o exame físico já vai estar mais alterado, pode ter hipo ou hiperreflexia. E no grau 4, é o paciente que necessita de intubação, tudo, né? Ele tá com um rebaixamento bem importante do nível de consciência, um Glasgow menor que 7, né? Então, ele geralmente, assim, ele não responde nem à dor, ele tem anormalidades da pupila, né? Tá bem alterado mesmo. Então, é isso que eu tinha para falar da encefalopatia. Agora eu vou falar da disfunção hepatocelular. Então, a disfunção hepatocelular é a injúria ao hepatócito, que causa perda da função metabólica do fígado, né? Então, uma diminuição da excreção de bilirrubina pode levar a uma síndrome colestática, cursando inclusive com apolia fecal, com colúria, né, que é a urina cor de Coca-Cola. E a perda da função metabólica também causa uma diminuição da síntese proteica, né, com diminuição dos fatores de coagulação, levando a uma coagulopatia, né. Aí eu coloquei aqui interrogado sangramento, porque nos pacientes com insuficiência hepática aguda, apenas 10 a 20% dos pacientes têm sangramento, né? E geralmente são sangramento, hemorragias de pequena monta, vai ser mais trato gastrointestinal superior, orofaringe e nos locais de punção, né? Por que isso, né? Uma das coisas que o livro, que o artigo que eu li explica é que o paciente com diminuição da síntese proteica, ele tem diminuição dos fatores de coagulação, mas ele tem diminuição também dos fatores inibidores, né, dos anticoagulantes. Então, isso poderia causar um certo desbalanço, né? Então, a coagulopatia que a gente vê no paciente, ela é muito mais laboratorial, né, do que clínica mesmo, né? Aí a diminuição do clearance vai levar a uma hiperamonemia e uma hiperlactatemia, né? Isso vai causar encefalopatia, né, pela hiperamonemia, como eu já expliquei no slide passado, e a hiperlactatemia vai causar acidose metabólica.
Então, aqui esse slide é para explicar a clínica, né, no geral, da insuficiência hepática aguda. Na verdade, o que acontece é uma disfunção de múltiplos órgãos, né? Então, no cérebro eu já expliquei, né, o mecanismo da encefalopatia, do edema cerebral, da hipertensão intracraniana. No coração pode causar uma miocardiopatia, uma injúria do miocárdio, pode ter disfunção, né, cardíaca em decorrência disso. O pâncreas pode ter pancreatite aguda, principalmente nos pacientes com intoxicação por paracetamol, né, que o paracetamol ele tem uma ação tóxica direta sobre o pâncreas, então pode ocorrer a pancreatite. Na adrenal, o paciente vai ter uma secreção, uma produção inapropriada de glicocorticoides, né, então contribuindo para a hipotensão que o paciente já tem pela CIRS, né, no geral. O rim pode ter falência, pode ter disfunção renal, insuficiência renal. Hipertensão portal. Quando o paciente desenvolve hipertensão portal, geralmente é difícil da gente conseguir separar se é uma insuficiência hepática aguda ou crônica, né? Porque a hipertensão portal, cursando com varizes de esôfago, tudo geralmente a gente vê no paciente cirrótico, né? Que seria o paciente crônico. Síndrome da resposta inflamatória, que é a própria CIRS. Os leucócitos circulantes, eles estão com função alterada, então a imunidade do paciente é ruim, né? Então o paciente tem um maior risco de desenvolver sepse. A medula óssea do paciente frequentemente está com supressão, particularmente nos pacientes com insuficiência hepática aguda viral, né? Devido à hepatite B, por exemplo. O pulmão, ele pode acontecer, então, uma insuficiência respiratória aguda, muito por conta da CIRS, né? A CIRS pode evoluir para uma SARA no pulmão, que é a síndrome da angústia respiratória. Isso aí. E o órgão que mais vai sofrer, na verdade, é o fígado, né? Por conta de tudo isso que eu estou falando, né? Por exemplo, tem uma diminuição da gliconeogênese causando hipoglicemia. A hipoglicemia pode levar a piora do quadro de edema cerebral, né, disfunção do nível de consciência do paciente. O clearance de lactato vai levar a acidose lática. O clearance de amônia vai levar a hiperamonemia, né, que eu já falei. E a capacidade de síntese diminuída do fígado vai levar a coagulopatia. Então, não necessariamente o paciente com insuficiência hepática aguda vai ter todos esses sintomas, né? Mas pode acontecer. Então, o primeiro passo que é reconhecer a síndrome, eu acho que já está bem elucidado, né? Então, segundo passo, vamos colher exames iniciais. Primeiro, o internograma, então, exames gerais, né? O hemograma vai ser importante para reconhecer infecção, né? Coagulograma, síntese hepática. Bioquímica hepática, TJ, TGP são exames de agressão hepática, né? E FA e gama-GT são enzimas canaliculares que conseguem diagnosticar síndrome colestática. Eletrólitos, né? O paciente com disfunção renal pode ter insuficiência renal e cursar também com hipernatremia, né? Pode cursar com alteração dos eletrólitos. A glicemia geralmente é hipoglicemia, né? Que, como eu expliquei. A amilase é importante, porque o paciente pode ter pancreatite. E gasometria arterial no paciente grave. Todos esses exames, então, junto com a clínica que eu já expliquei, né? Então, a gente vai fechar o diagnóstico. E fechando o diagnóstico, a gente tem que saber também a gravidade do caso, né? Todos esses exames vão ajudar nisso. Então, vamos classificar, né? O terceiro passo é classificar a insuficiência hepática desse paciente. Aqui eu coloquei um quadro de uma revisão do New England de 2013, que fala as três principais classificações da insuficiência hepática. Mas eu gostaria de frisar apenas a primeira, né? Que é a principal, é a mais usada,
que é o sistema de O'Grady. Ele vai dividir, então, o tempo entre o surgimento da icterícia e da encefalopatia, né? Quando é hiperagudo, o paciente fica ictérico aqui no tempo zero e em uma semana ele já desenvolve encefalopatia. Isso seria um quadro hiperagudo, né? No quadro agudo, o paciente desenvolve a icterícia no tempo zero e desenvolve a encefalopatia em até 4 semanas. Isso é considerado, então, agudo. No subagudo, o paciente desenvolve a icterícia no tempo zero e pode desenvolver encefalopatia em até 12 semanas. E por que eu gosto mais dessa classificação? Eu não, né? Todo mundo valoriza mais essa classificação. Porque ela nos fala sobre causa e sobre prognóstico, né? Então, eu vou falar mais pra frente, mas só para já ir adiantando, na insuficiência hepática aguda, hiperaguda, geralmente é causada pelo paracetamol, né? Geralmente é um quadro mais grave, né? A coagulopatia é mais intensa, é um quadro mais grave, só que o paciente tem maior chance de reverter o quadro sem precisar de transplante, né? Já no quadro subagudo, geralmente causa medicações que não paracetamol, né? E assim, o paciente geralmente tem um quadro clínico mais brando, só que raramente ele recupera a função hepática sem transplante. Então, é menos grave no sentido de clínica, só que é mais grave no sentido que ele vai precisar de transplante. Então, aqui, essa tabela ela vai separar então o quadro clínico da insuficiência hepática hiperaguda, aguda e subaguda. Então, a severidade da coagulopatia ela é mais grave no hiperagudo, menos grave no subagudo. A severidade da icterícia ela é mais branda na hiperaguda e ela é mais importante na subaguda. A hipertensão intracraniana ela pode estar ausente no quadro subagudo, porque o cérebro tem mais tempo para se adaptar às alterações, né, de edema, né, então pode estar ausente. Já no quadro hiperagudo, quase sempre vai cursar com hipertensão intracraniana. A sobrevida sem transplante é boa no hiperagudo, é aquilo que eu tinha falado, né? E ruim no subagudo. E no agudo é moderado, né? Aí, então, ele também fala das causas. Aqui no hiperagudo, geralmente é causado por paracetamol, hepatite A e hepatite E, que não tem aqui no Brasil. O quadro agudo, ele é causado principalmente por hepatite B, né? A principal etiologia. E no subagudo é droga, injúria por droga, mas que não paracetamol. Então aqui vamos buscar a etiologia. No mundo ocidental, né, vamos por assim, é mais um quadro medicamentoso, né, tanto paracetamol é o principal, mas também outras drogas. E daí dentro dessas outras drogas eu estou incluindo também fitoterápicos, chás, né, chá verde, pode acontecer da insuficiência hepática aguda, né? E no mundo oriental, subdesenvolvido, mais causas virais. Então, falar um pouquinho da etiologia viral. A hepatite A pode causar insuficiência hepática aguda, né? O risco ele aumenta com a idade, então a criança raramente desenvolve insuficiência hepática aguda devido à hepatite A. Nos pacientes que já têm uma cirrose hepática e acaba pegando hepatite A, tem um risco também mais elevado de fazer uma insuficiência hepática aguda. A apresentação é hiperaguda, geralmente, e a vacina anti-hepatite A tem alterado a incidência da infecção. A hepatite E não é importante aqui pra gente, mas é muito importante na Ásia. Transmissão também fecal oral. Aumenta o risco com a idade, aumenta o risco no hepatopata crônico
E é importante lembrar também, isso aqui é questão de prova de residência, que é muito nas gestantes que acabam pegando hepatite E, a chance de desenvolver insuficiência hepática aguda é bem importante. A apresentação é hiperaguda. Nos casos em que há transmissão vertical, então a mãe passa para o bebê, né, 50% dos neonatos vão evoluir para insuficiência hepática aguda. A hepatite B é uma transmissão horizontal ou vertical por fluidos corporais. É importante aqui no nosso meio lembrar do paciente que entrou em contato, é um portador inativo da hepatite B, e que daí, porventura, eu falo do meu ambulatório, por exemplo, de doença inflamatória intestinal, que a gente precisa imunossuprimir o paciente, né? Então, a gente vai usar azathioprina, imunossupressores, né? Imunobiológicos. Então, a gente sempre pede sorologia para hepatite B, porque numa imunossupressão, esse paciente pode acabar, esse portador inativo pode acabar desenvolvendo, então ele precisa fazer profilaxia com antiviral. E ele cursa com uma apresentação aguda. A vacina anti-hepatite B também tem alterado a incidência da infecção. Então, hepatite C eu não coloquei, né? Hepatite C é raríssimo, foi descrito pouquíssimos casos no mundo de insuficiência hepática aguda devido a hepatite C. Então, por isso que eu não coloquei. E a hepatite B também, que a gente não sabe muito bem a incidência, não tem muita informação. A hepatite B, ela precisa ser, na verdade, a hepatite D, né? Precisa ser uma co-infecção com hepatite B para poder causar insuficiência hepática. Então, também não é uma causa muito importante. Aí, falando agora da etiologia por medicamento. São 3 padrões distintos de insuficiência hepática. O primeiro é dose dependente, que aqui o principal é o paracetamol, né? E aqui, então, explicando um pouquinho da fisiopatologia, o metabolismo do paracetamol, ele tem, na verdade, são múltiplas vias de metabolização, né? As principais são por sulfato e por glucuronide, né? Por essas enzimas, até a seta aqui está mais escura por conta disso, né? Mas no paciente que tem uma grande intoxicação e a dose tóxica é por volta de 7 gramas, né? Não é muito, 15 comprimidos de 500 miligramas já pode causar isso, né? Uma intoxicação importante. Então, um caminho aqui que não é muito importante, que é muito pouquinho, mas que no paciente com intoxicação acaba sobrando bastante paracetamol para ir por essa via aqui, que é a do citocromo P450, né? A metabolização pelo citocromo P450, que tem grande abundância no fígado, ele gera esse NAPQ, que é um metabólito altamente tóxico, né? Esse metabólito, ele entra em contato com macromoléculas e causa morte celular, né? Então, na via normal, no paciente não intoxicado, sobra muito pouco para essa via, e a glutationa, ela acaba pegando esse metabólito e conjugando em cisteína e ácido mercaptúrico, e que são menos tóxicos. Ele acaba fazendo uma redução aqui, né, desse metabólito tóxico. Então, por isso que é importante no tratamento da intoxicação por paracetamol a gente usar a N-acetilcisteína, porque a N-acetilcisteína ela oxida a glutationa, que vai, então, sobrar glutationa para transformar esse metabólito tóxico em metabólitos menos tóxicos. Mas eu vou explicar depois o tratamento certinho. Então, a intoxicação por paracetamol é um quadro hiperagudo clássico. Aí a reação idiosincrática, que é a reação medicamentosa não paracetamol. Por que é idiosincrática? Porque ela não tem uma relação dose dependente, ela só tem uma relação tempo dependente. Ela geralmente cursa com uma apresentação subaguda da doença, né? Os principais medicamentos são os antituberculosos, principalmente isoniazida, né?
os anticonvulsivantes, todos eles, né, principalmente fenitoína e valproato. Os antibióticos, os 3 principais seriam a nitrofurantoína, o cetoconazol e a amoxicilina com clavulanato. E um medicamento que é o propiltiuracil, que é usado para hipertiroidismo. Apresentação subaguda. Aí o terceiro mecanismo de medicamentoso seria por hipersensibilidade, mas que é a síndrome DRESS, né? Só que é muito raro e antigamente o medicamento que mais causava esse tipo de hipersensibilidade era o alotano, que é um anestésico inalatório, né? Mas que não se usa mais, já é muito antigo. E a partir de 1994, essa droga sintética, que é o MDMA, que se não me engano é o êxtase, que é o principal, o que principalmente causa essa hipersensibilidade. Aí, falando um pouquinho de outras etiologias não tão importantes. Hepatite autoimune vai cursar com títulos elevados de autoanticorpos e de IgG. A insuficiência hepática aguda na gravidez são principalmente três doenças que podem causar, que é a esteatohepatite aguda da gravidez, a pré-eclâmpsia e a síndrome HELP. A síndrome de Budd-Chiari, que vai cursar com hepatomegalia, é o único que dá hepatomegalia. Geralmente a insuficiência hepática aguda cursa com fígado de tamanho normal ou reduzido. Hepatite isquêmica, que isso aqui a gente pega bastante aqui na enfermaria, pacientes em pós-parada, ou que ficaram em choque refratário por um período prolongado, acaba desenvolvendo hepatite isquêmica com níveis de transaminase bem elevados. Intoxicação por cogumelo, mas é principalmente esse cogumelo aqui que não tem no Brasil. A doença de Wilson, que é uma doença do metabolismo do cobre, vai cursar com ascite, anéis de Kaiser-Fleischer, que é um halo na íris, né? Tem essas relações também alteradas dos exames. Então, fazendo um screening em todos os casos. Então, todo caso de insuficiência hepática aguda, eu tenho que fazer sorologia para hepatite A e para hepatite B. Hepatite E não precisa, porque não tem aqui, né? Eu tenho que dosar níveis de paracetamol no sangue e eu tenho que fazer também uma pesquisa para ver se esse paciente não tem hepatite autoimune, que seria principalmente o FAN, né? Então anticorpo antinúcleo, FAN, antimúsculo liso e anti-LKM1. Exame de imagem até ajuda a gente a diferenciar se esse paciente já era cirrótico antes ou não, já tem, né, alteração no exame de imagem, mas não ajuda muito na etiologia específica. Biópsia hepática também, geralmente a maioria dá um padrão, um achado inespecífico, né, que também não ajuda muito. Então, vou testar, se eu suspeito de alguma etiologia específica, eu posso fazer testes daí já mais direcionados. Se eu acho que o paciente tem uma reação idiosincrática à droga, eu posso ver se ele tem eosinofilia, por exemplo, né, ajudaria. O fígado gorduroso da gestação, o ultrassom ajuda bastante, vai encontrar esteatose hepática, né? A síndrome HELP cursa com plaquetopenia, então a contagem de plaqueta é importante. Na paciente gestante com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, os níveis de transaminase estão bem alterados, então isso também ajuda. Na doença de Wilson, eu vou dosar o cobre, né, urinário, a ceruloplasmina plasmática, que é a proteína que liga o cobre. Na síndrome de Budd-Chiari, eu vou fazer um Doppler de vasos hepáticos. Se eu suspeito de câncer hepático, eu vou fazer uma tomografia, né? Enfim. E hepatite isquêmica tem a história do paciente ser muito grave, ter ficado muito tempo em choque, e além disso, os níveis de transaminase também estão bem aumentados. Então, estabelecer o prognóstico. Para estabelecer o prognóstico, é importante a gente ver rapidamente se esse paciente vai evoluir para
para transplante ou não, né? Porque se a gente espera muito tempo para estabelecer o prognóstico do paciente, a gente acaba perdendo o time do transplante, e porque o paciente com disfunção múltipla de órgãos não vai para transplante. Isso aí a gente significa que a gente perdeu o time, né? Então é importante a gente colocar o paciente nessa escala aqui de prognóstico. Então, primeiro a gente vai... É uma tabela específica para pacientes intoxicados com paracetamol e para pacientes não paracetamol. E daí falar um pouquinho do tratamento, então, que é o 6º passo. Vou falar do manejo geral, né? Então, no sistema cardiovascular, o paciente pode ter hipotensão, então ele tem que ficar dentro da UTI, ser monitorizado. Né? O paciente com choque, eu tenho que fazer correção volêmica desse paciente. O paciente com vasodilatação, eu tenho que usar vasopressores, e aqui principalmente noradrenalina, né? É o principal. Vasopressina não é muito bom, porque ele é metabolizado no fígado, então noradrenalina aqui seria a droga de escolha. O paciente com disfunção de ventrículo direito poderia usar dobutamina, que é o inotrópico. No fígado, então, eu tenho que monitorizar a disfunção hepática desse paciente, né? E muitos estudos têm visto um benefício em usar N-acetilcisteína nos casos não paracetamol. Tem visto alguma melhora, né? Mesmo naqueles pacientes que não foram por intoxicação por paracetamol. No sistema respiratório, o paciente está com um risco de pneumonite aspirativa. Eu tenho que fazer uma intubação orotraqueal precoce nesse paciente em caso de deterioração do nível de consciência. No rim, na parte renal dele, metabólica e renal, esse paciente, eu tenho que deixar ele normoglicêmico, né, monitorizar a glicemia. Eu tenho que corrigir hiponatremia. Se ele está fazendo uma disfunção renal importante, eu tenho que levar em consideração fazer hemodiálise. E evitar também drogas nefrotóxicas, né? É isso. E daí no sistema nervoso central, o paciente com encefalopatia progressiva, eu tenho que monitorizar febre, eu tenho que fazer um screening para sepse, que é uma das causas que faz piorar a encefalopatia, fora a própria insuficiência hepática. Né? Na hipertensão intracraniana, eu tenho que usar osmoterapia com manitol, principalmente manitol que a gente usa aqui no HU, né, que é um tratamento eficaz, é um pouco fugaz o efeito, mas eficaz. No sistema hematológico, eu tenho que corrigir a coagulopatia desse paciente, eu tenho que estar monitorizando os exames, né, laboratoriais, e fazer plasma só se o paciente estiver mesmo sangrando, senão não tem necessidade. No sistema imune, eu tenho que levar em consideração antibiótico profilático no paciente com alto risco de desenvolver sepse. Aí falando um pouquinho então do manejo específico, né? Aqui é uma tabela que eu uso para tomar a decisão de usar N-acetilcisteína. Eu vou dosar o paracetamol sérico, então eu vou saber qual que é o nível, né, de microgramas por ml de sangue, eu vou colocar aqui desse lado da tabela, e o tempo após a ingestão, né? Então, se o paciente estiver acima dessa linha, eu vou usar, se por exemplo ele tiver 16 horas de história e tiver 400 microgramas por ml, ele está aqui, ó. Então esse paciente tem alto risco de desenvolver uma insuficiência hepática aguda, eu tenho que usar N-acetilcisteína endovenosa de preferência. Né? Essas duas linhas aqui, essa aqui é do paciente com alto risco de desenvolver, então aquele paciente que já tem citocromo P450 ativado, pacientes que usam anticonvulsivantes, né? E essa daqui é os pacientes normais, que não têm esse risco aumentado.
Esse aqui é o do estudo que eles usaram, eles colocaram um pouquinho mais para cima. Então, manejo específico das outras causas, não intoxicação por paracetamol. Hepatite B pode responder bem a antivirais, né? Então análogos nucleosídeos. O herpes simples também é uma causa de insuficiência hepática aguda, eu posso usar a ciclovir principalmente aqui, né? Citomegalovírus, ganciclovir. Hepatite autoimune, eu vou imunossuprimir, geralmente responde bem a corticoterapia. Buddhikari, eu posso fazer esse tratamento cirúrgico, que seria o TIPS, ou então anticoagulação. Intoxicação por cogumelo, a penicilina G pode ajudar. Neoplasia, quimioterapia, ou paracetamol, N-acetilcisteína. E outras drogas, retirada da droga e suporte, não tem muito o que ser feito. E o tratamento definitivo é o transplante hepático, né, de emergência. A gente tem que reconhecer rapidamente. A paciente que eu contei para vocês no começo da palestra, que eu acompanhei aqui na residência, foi para São Paulo e foi de avião para o HC de São Paulo e para poder fazer o transplante hepático. E lá ela acabou se recuperando, não precisou de transplante, acabou sobrevivendo, né, mas foi interessante que a gente reconheceu precocemente a insuficiência hepática. Isso foi determinante, né? O hospital também comprou a briga, pagou o avião para ela, tudo, então foi bem legal o caso. Então, o tratamento definitivo é o transplante. Aqui são os locais de anastomose, é uma figura do Netter também. Então, vai tirar tudo, até a veia cava, né? Vai fazer anastomose, uma anastomose bem complexa. E só para falar da sobrevida, em 1970 era pré-transplante hepático, a sobrevida era de apenas 20%, e hoje em dia, com o transplante, a sobrevida chega a 60%. Ainda um quadro muito grave, mas já melhorando, né? E aqui a bibliografia que eu usei, então eu usei dois artigos de revisão, um do Lancet e um do New England. Usei também a Bíblia da Gastro, que é o Slice.